Será que para dosar testosterona, você, meu caro amigo, precisa de jejum para fazer esse exame? Me acompanha aqui, eu vou te explicar tudo nesse vídeo sobre a dosagem de testosterona. É a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo, tivemos alguns probleminhas técnicos, então espero que agora saia bem melhor. Mas você lembra que no vídeo passado eu falei que para dar o diagnóstico de hipogonadismo, primeiro a gente teria que ter sinais e sintomas, e o segundo, dosagens de testosterona abaixo do valor de referência. Lembra disso? Não lembra? Não viu o vídeo passado? Eu vou deixar passando aqui no card desse lado ou desse, acredito, e você pode assistir e estudar e aprender um pouco mais. No vídeo de hoje eu vou falar sobre basicamente os fatores que influenciam na dosagem de testosterona e os cuidados que você tem que ter quando for fazer a coleta desse exame. Então, se você não me conhece, meu nome é João Diniz, eu sou médico, sou oficial do Exército Brasileiro, sou fisiculturista e, se Deus quiser e permitir, também serei futuro residente de medicina esportiva. Hoje, o assunto vai ser como você pode influenciar os níveis de testosterona durante a coleta. Ou ações que vocês podem fazer para que a coleta seja o mais fidedigna possível. Alguns cuidados que vocês têm que ter e algumas orientações que eu vou passar e você pode até discutir com o seu médico quando ele for pedir a coleta desse exame. A primeira coisa e mais importante, respeitar o ritmo circadiano. Vocês lembram que no vídeo anterior eu falei que a testosterona no homem eugonádico normal, sem usar esteroides exógenos, ela tem um pico fisiológico pela manhã. Então vocês lembram que eu falei para dosar até 10 horas da manhã? Por quê? Porque o pico fisiológico, o ritmo circadiano da testosterona, ela tem um pico 8 horas da manhã. Então o ideal seria fazer a coleta neste horário. Se você, por exemplo, deixar para coletar às 16 horas, que seriam 4 horas da tarde, os níveis de testosterona podem estar até 25% menores. O que isso traz de mensagem para o médico? Que você pode ter o nível de testosterona normal, só que pelo horário errado da coleta, essa testosterona pode aparecer abaixo do valor de referência. Quer dizer que você tem problema de testosterona? Não, quer dizer que você apenas coletou no horário errado. Se os valores padrões foram feitos para ser coletado no pico da testosterona, você tem que coletar no pico da testosterona, respeitando o ritmo circadiano. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vocês lembram que eu falei aqui no vídeo anterior, para dar o diagnóstico de hipogonadismo a gente precisava de duas coisas bem simples. A primeira dessas coisas, sinais e sintomas. E segundo, 2 exames de testosterona mostrando níveis abaixo do valor de referência. Era basicamente isso. Quando eu falei 2 não é um número exato. Você pode fazer 3 dosagens, 4, 5, 6, quantas forem necessárias. Quanto mais você fizer, mais fidedigno vai ser o seu resultado. E isso não sou eu que estou falando, isso são as sociedades europeias de urologia, de andrologia, Sociedade Europeia de Endocrinologia, Associação Americana de Urologia. Todas elas concordam que tem que haver pelo menos 2 dosagens de testosterona para a gente fechar o diagnóstico de hipogonadismo. Somado a isso, a gente volta para o assunto inicial do vídeo. O quanto o jejum parece interferir nos níveis de testosterona. Sim, não existe um consenso, certo? Se o seu médico não falar com relação a jejum, disser que não precisa, realmente não existe uma obrigatoriedade, não existe um consenso falando que para dosar a testosterona você tem que estar em jejum de tantas horas. Isso é uma recomendação específica, por exemplo, que o Alexandre Hall fala, que ele tem até um livro Testosterona, inclusive eu recomendo que vocês leiam. Coloca no Google aí, Testosterona, Alexandre Hall. Posso deixar até aqui embaixo nas referências. E ele fala que o jejum parece influenciar a testosterona de forma positiva. Ou seja, fazer o jejum parece aumentar os níveis de testosterona dosadas laboratorialmente. E essa afirmação dele foi corroborada em alguns artigos que vieram em 2003, como o da Carone, eu até deixei aqui anotado no meu tablet, em que ele pega 74 homens com níveis normais de testosterona medidos previamente, todos dentro do valor fisiológico, e eles mediram também essa testosterona em outro dia, quando fizeram a sobrecarga de glicose de 75 gramas, que é semelhante ao teste oral de tolerância à glicose feito para o paciente que é diabético.
E o que é que ele percebeu? Ele percebeu que, após essa sobrecarga da glicose, a testosterona ela reduzia até 25%. Então, muitas vezes ele pegava o cara que tem os níveis normais de testosterona, mas que pela alimentação, pelo estímulo da glicose, ele podia tornar os valores de testosterona abaixo do valor de referência. E com isso, dar um falso positivo para hipogonadismo e acabar corroborando para uma conduta médica errada. Claro, lembrando que para dar o diagnóstico de hipogonadismo, eu reforço, precisa ter sinais e sintomas. Mas o nível baixo de testosterona associado àqueles sintomas inespecíficos que eu falei no vídeo anterior pode confundir o médico e iniciar um tratamento muitas vezes desnecessário. E esse estudo ele também foi corroborado pelo Sartorius, que ele pegou 325 homens acima dos 40 anos e fez a dosagem seriadas de testosterona em jejum e no estado alimentado. E ele não só avaliou testosterona, ele avaliou testosterona e os seus derivados, DHT e o estradiol. Avaliou também a estrona, que é um derivado do estradiol. E ele percebeu que os homens, quando dosavam a testosterona em jejum, os valores eram em torno de 9 a 16% maiores do que os níveis de testosterona, estradiol, DHT, dos homens que estavam no estado alimentado. E não só isso. Os níveis de testosterona se mantiveram mais estáveis nos exames seriados quando foi coletado em jejum, trazendo mais fidedignidade para o resultado e para a conduta médica. Então, apesar de não haver essa indicação de jejum, nem de quantas horas de jejum fazer, o ideal é que se faça um jejum ali do período noturno, 6, 8, 10 horas que você dorme durante a noite, vá coletar o exame de testosterona em jejum. Apesar de não haver a recomendação, esses artigos mostram que existe uma maior fidedignidade com relação a isso. E aprofundando um pouco mais, vocês já devem ter visto que no exame de testosterona a gente tem duas opções, basicamente. A testosterona total e a testosterona livre. Então vamos entender. Testosterona total ela tem 3 componentes. O primeiro delas é a testosterona ligada ao SHBG. O SHBG é a proteína ligadora de testosterona, a proteína transportadora de testosterona. Ela torna basicamente a testosterona indisponível para a sua atuação. 100% indisponível? Não, ainda tem uma certa passagem, tem uma certa liberação. Mas quando o SHBG se liga à testosterona, ela reduz bastante a atuação desse hormônio. A segunda parte é a testosterona ligada à albumina e a terceira é a testosterona livre no sangue. Então, basicamente, o que a gente dosa nos exames de testosterona é a testosterona total e a testosterona livre. A livre pode ser feita até por um cálculo indireto, através da dosagem de SHBG, põe na fórmula e você vai ter uma média da testosterona livre. Juntando a testosterona ligada à albumina e a testosterona livre, tem o que a gente chama de testosterona biodisponível. Biodisponível por quê? Porque facilmente ela consegue ser disponibilizada para a célula para ter uma atuação. Por que ligada à albumina tem essa facilidade, tem essa atuação mais fácil? Porque é uma ligação fraca, diferente da ligação do SHBG com a testosterona, que é uma ligação um pouco mais forte. Mas, no resumo da ópera, o que é que o Morgentaler fala, que é o maior pesquisador sobre testosterona das últimas décadas? Ele fala que, aparentemente, os valores de testosterona livre seriam mais fidedignos, mais específicos para diagnosticar um hipogonadismo do que os níveis totais de testosterona. Isso porque existem algumas patologias, algumas condições que podem aumentar o SHBG. Por exemplo, a idade. Então eu posso ter muita testosterona, mas essa testosterona, se ela estiver ligada ao SHBG, ela meio que não vai ter muita função. E o cara vai ter sintomas de hipogonadismo. Por quê? Porque a testosterona biodisponível, que seria a testosterona livre, e a ligada à albumina, ela está mais baixa. E a gente pode avaliar isso através da testosterona livre. Por que não avalia a testosterona ligada à albumina? Porque é um exame muito caro, é um exame impreciso, então a gente opta por ficar mais com a testosterona livre. Certo? Então isso parece ser um diagnóstico mais fidedigno. Quando é que a gente pode usar isso? Quando os níveis de testosterona estão ali, por exemplo, próximo do limite inferior, mas ainda não estão abaixo do limite inferior. Então a testosterona total ela está lá embaixo, mas ainda está dentro do valor de referência.
E aí o médico fica confuso se deve ou não iniciar o tratamento. Nesses casos, a testosterona livre pode ser um grande divisor de águas. Poxa, se a testosterona total está no limite inferior e a testosterona livre deu abaixo do valor de referência, provavelmente esse cara pode ter alguma condição que aumenta o SHBG, segura ou prende a testosterona, e a testosterona livre, que tem a atuação mesmo na célula, que gera os resultados, traz o efeito fisiológico, ele está mais baixo. Então eu posso dar o diagnóstico de hipogonadismo pela testosterona livre baixa também. Lembrando, você pode respeitar a questão do horário da coleta, você tem que respeitar a questão do jejum, apesar de não ser um consenso. Pela literatura que eu peguei, eu considero uma atitude mais prudente, e você tem que respeitar a quantidade de coletas. Uma coleta não é suficiente, tem que ser pelo menos 2, mas podem ser 3, se ficar em dúvida, podem fazer 4 coletas, 5, 6. Quanto mais coletas forem feitas, mais fidedigno vai ser o resultado. Claro, em contrapartida, vai retardar mais ainda o início do tratamento, mas pelo menos 2 coletas, isso é unânime, isso é indiscutível, certo? Eu espero que eu tenha esclarecido o assunto do vídeo lá do início. Eu não sei se foi um assunto muito técnico, se eu viajei demais, mas se ficar alguma dúvida, está sempre aberto aqui embaixo os comentários, vocês podem perguntar, vocês podem mandar para o meu direct também, @João_Diniz, eu vou deixar tudo aqui na descrição, vou deixar todas as referências na descrição, e só reforçando, esse aqui é o segundo canal que eu faço. O primeiro, eu já tinha uma trajetória de atleta, tinha postado várias coisas, mas eu decidi apagar porque eu não estava mais gerando conteúdo. Então eu estou voltando agora, pretendo voltar com força total, e eu preciso da ajuda de vocês. Se gostar do conteúdo, curte, se inscreve, compartilha com teu amigo. Tem um colega médico que quer atuar na área de medicina esportiva também, manda esse vídeo para ele, certo? Meu intuito aqui, apesar de que no vídeo anterior eu falei algumas verdades, meu intuito aqui não é atacar ninguém, meu intuito não é denigrir a imagem de ninguém, não é fazer guerra, competição com ninguém. Meu intuito é ajudar para quê? Para que o paciente, no final das contas, seja o maior beneficiado. O que cada médico vai fazer com a sua especialização, com a sua capacidade técnica, é problema dele. Agora, o meu intuito aqui é ajudar quem precisa de ajuda, e quem precisa de ajuda é o paciente. Ele é o objetivo final do nosso tratamento, da nossa consulta, da nossa expertise, certo? Então, se você gostou, faz o beabá todinho, deixa o like, se inscreve, comenta. Por esse vídeo é isso, tamo junto, falou e fui.